O tema hoje é racismo. Isso existe? Vidas negras importam? Queria bater um papo com você sobre isso. Vem comigo e vamos conversar. Olá, gente boa, como vão vocês? Espero de fato que a vida de vocês esteja caminhando de vento em popa. Hoje eu estou aqui em primeiro lugar para agradecer a confiança de todos os mais de 100 inscritos no meu canal. A certeza que eu tenho é que foi uma graça de vocês poderem me acompanhar e eu espero que o conteúdo que a gente está produzindo aqui seja um conteúdo proveitoso para você compartilhar com seus amigos. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite agora, dá uma paradinha, se inscreva, dá um like aí, me ajuda para que a gente possa, de fato, chegar a mais lugares, a mais pessoas. Eu acredito que assim nós podemos conversar e desconversar sobre diversos temas. O tema de hoje é racismo. Olha, é um tema que mexe muito com a minha alma, que mexe muito com o meu coração. É um tema que me faz perceber e refletir sobre diversas coisas, inclusive sobre a origem da minha família, quando já o meu avô era de fato alguém de origem descendência de escravos, e eu fico lembrando de muitas coisas e de algumas histórias que nós ouvimos em família. Eu queria pensar com você sobre racismo. É claro que esse vídeo ele está motivado por um debate, quase que uma comoção social, por que não dizer, em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Um tema que, além de ser muito atual, é extremamente importante a compreensão dele. O racismo existe um problema em relação ao racismo, que é o problema de muitas vezes a má compreensão, ou um discurso que tenta desmontar toda a ideia de racismo. Já para começar a conversa, alguém poderia me dizer, mas olha, Jairo, o racismo não existe, porque existe só uma raça, que é a raça humana. Olhando essencialmente, sim, todos nós somos humanos. Mas quando nós falamos de racismo, nós não estamos defendendo que existam raças diferentes. Mas a ideia, tanto na sociologia quanto na antropologia, é de fato compreender que o racismo ele é social, ele é estrutural, ele é um sem número de atitudes e de programações sociais que faz com que as pessoas sejam tratadas com diferenças por causa da cor da sua pele, por causa da sua origem, por causa da sua genealogia. Claro que estamos aqui discutindo racismo, mas existem tantos outros problemas sérios na nossa sociedade, o problema da mulher, o problema do índio, o problema dos homossexuais, enfim, são muitos problemas. O recorte que nós queremos trazer para a nossa conversa hoje é exatamente esse do racismo, que envolve mais de 50% da população da nação brasileira. Nós temos no Brasil, somente em um país, na África, tem mais negros do que no Brasil. Então é preciso tratar isso com muita seriedade. Eu mesmo, embora aparentemente seja branco e tratado como branco pela sociedade, pois o meu fenótipo não é negroide, mas eu tenho na minha certidão de nascimento pardo. Que eu não sei o que é isso, mas é muito interessante percebermos essas diferenciações, que é algo que a gente vai falar já já sobre isso, da forma como nós tratamos isso no Brasil. Estamos aqui motivados por um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui uma colinha para me ajudar e não esquecer de nada. Um fato que aconteceu na cidade de Minneapolis, do George Floyd, de 46 anos, acusado de utilizar uma nota de $20 falsa. Ele foi sufocado até a morte por um policial e isso causou grande comoção. Estamos também motivados por um fato que aqui, no Brasil, Pedro Henrique Gonzaga, de 19 anos, foi imobilizado no chão de um supermercado no Rio de Janeiro
todo mundo alertando aquele homem que estaria sufocando aquele jovem, e ele insistiu até de fato matá-lo. Estamos nos lembrando também da criança do Miguel, de 5 anos, que é levado para o trabalho pela sua mãe numa época de pandemia, que houvera sido decretado ou declarado como serviço não essencial o trabalho doméstico. Mas em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, a mãe está indo trabalhar, não tem com quem deixar o seu filho, creche fechada, tudo fechado, não sei se a criança tem creche, mas assim, em tese, e de repente a mãe sai para carregar o cachorrinho, deixa o filho com a patroa, e me causou indignação, e me causou, de fato, uma certa repulsa as imagens daquele vídeo em que a mulher coloca uma criança num elevador, tenta apertar um botão que aparentemente seria um botão de um andar muito alto. Enfim, a criança vai parar no lugar e simplesmente ela cai do 9º andar e morre. E aí muitos poderiam perceber e dizer, mas é uma fatalidade, tá? Uma fatalidade, não sei se é fatalidade, eu diria muito mais do que fatalidade, eu chamo essas coisas de um drama social. Quando a gente diz fatalidade, parece que era impossível evitar aquilo. Mas quando nós tratamos de drama, nós estamos tratando exatamente de algo que é real, que dói, que mexe com as nossas vísceras, que está aí dado, mas de fato pode ser evitado. Pode ser evitado. Então eu queria que você pensasse comigo em como as pessoas são tratadas com diferença a partir da cor da sua pele, da sua origem étnica. O racismo, ele é tão forte em alguns momentos que as pessoas já têm um estereótipo sobre aquele que comete o crime e etc. No Brasil, por muito tempo, se defendeu a ideia de uma tal democracia racial. Baseado muitas vezes, fizeram uma crítica a uma grande obra, que é a obra de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, onde ele falava sobre uma possível convivência do senhor e do escravo de forma não adequada, mas harmoniosa. E muitos até criticam o Gilberto Freire como se fosse o grande fundador da democracia racial. Claro que críticas podem e devem ser feitas a qualquer autor, mas a partir do seu tempo. O que de fato me parece que Gilberto Freire queria defender na sua obra é a forma como a colonização foi feita e como a mestiçagem, como o europeu se misturou com o negro, se misturou com o índio, como isso se deu no Brasil. Claro que ele faz um elogio, ele diz que isso não deve ser visto como algo depreciativo ou ruim, mas deve ser visto como algo que tem os seus lados bons. Mas enfim, não é sobre Gilberto Freire que nós queremos falar. Então, por muitas vezes, esse conceito de democracia racial foi defendido como que existente no Brasil, como se no Brasil não existisse um racismo e como se as pessoas de diferentes origens étnicas convivessem de forma harmoniosa, de forma ideal, vamos dizer assim, Então, quando nós tratamos da questão do mito da democracia, nós precisamos perceber que isso não é a realidade. A própria sociologia, por exemplo, ela vai estudar esse fenômeno, vai estudar essa ideia de democracia racial, e sociólogos como Florestan Fernandes, como Fernando Henrique Cardoso, entre outros vão mostrar de fato que não existe no Brasil uma democracia racial, uma convivência harmoniosa entre as raças, mas o que existe no Brasil são preconceitos velados e preconceitos que têm algumas outras conotações, algumas outras formas de se desdobrar no Brasil, que muitas vezes em outros países isso é diferente. Então, o que existe no Brasil, de fato, nem é um preconceito ou um racismo velado. Eu diria que é um racismo e um preconceito revelado.
Eu tomo aqui a música de Caetano Veloso, Haiti, quando ele de fato acusa, decreta, aponta o racismo na sociedade brasileira. Ele diz assim: como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E pobres são como pobres, todos sabem como se tratam os pretos. E aí, em um determinado momento da música, ele vai dizer: o Haiti é aqui. Nós estamos vivendo isso. A sociedade brasileira é assim, que trata o pobre, o preto, de forma diferenciada. Então, esse bate-papo que eu queria ter com você e que nós estamos tendo aqui precisa partir de um dado: o racismo existe. Negar o racismo é um ato que replica uma estrutura racista. Tal como uma doença, é preciso reconhecer que ela exista, tal como problemas psicológicos, é preciso entender, aceitar que eles existam para que possamos trabalhar de forma adequada. O racismo, da mesma forma, o é. Eu, por exemplo, por muito tempo, não percebia que eu replicava falas, conceitos e estruturalmente vivia baseado no racismo. Até que um dia essa luz chega à minha mente e eu começo, de fato, a encontrar com os meus preconceitos. E aí é preciso tratá-los. A bem da verdade, tem de se dizer que nenhum ser humano é livre de preconceitos. Esse é um problema humano. Então não é porque o negro sofre o racismo que ele deixa de ter preconceitos. Ele também tem os seus e precisa tratá-los. Mas o preconceito que trata com diferenciação uma pessoa pela cor da sua pele, como eu disse em uma post no Instagram, é pecado. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, todos os homens, nós somos irmãos. Deus é o nosso Pai. Tratar uma pessoa com diferenciação é simplesmente um pecado contra Deus, um pecado contra o próximo e nega toda a realidade daquilo que a Bíblia diz, que resume toda a lei: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Bem, no Brasil, nós temos aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Eu trago aqui uma fala que é interessante, né? Digamos assim, o que é um racismo estrutural? Essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação, a separação ou preconceito racial, um conceito de algo estabelecido sobre a cor do outro, sobre a raça do outro. Vamos sempre lembrar que nós estamos tratando de racismo social, estrutural. Na essência, todos nós somos humanos e todos nós somos iguais. Mas o racismo existe nesses elementos sociais e estruturais. Então, essa é uma estrutura que atinge duramente a população negra. Você já ouviu muita gente dizer assim: os negros eles são mais fortes do que os brancos e logo os brancos seriam mais intelectuais do que os negros, como se o negro servisse para o trabalho braçal, e a gente percebe já daí essa cultura que é de fato herdada de uma cultura escravocrata, que nós vivemos aqui mais de 300 anos no Brasil. O Brasil foi o último país no mundo, o último a abolir a escravidão, e ainda a sua abolição é feita de uma forma absolutamente inadequada, vamos assim dizer, né? Então, no cotidiano da sociedade brasileira estão normatizadas frases, atitudes de cunho racistas, preconceitos, às vezes são piadinhas mesmo. E aí a gente percebe que não é que você de fato pense assim: essa pessoa é menor do que eu, mas você replica essa estrutura e isso fica no imaginário, no inconsciente coletivo, e simplesmente as pessoas são tratadas com diferenciação pela polícia, pelo próximo, quando você está numa calçada e atravessa para o outro lado, simplesmente pela cor da sua pele.
O racismo estrutural reverbera nas instituições. Eu não vou citar o nome da pessoa, a pessoa não me autorizou a dizer, mas eu lembro de uma pessoa que trabalha com recursos humanos e que ela dizia, olha, determinadas empresas dizem claramente, nós não queremos negros e não queremos homossexuais. Então a pessoa chega lá com um currículo e às vezes o seu currículo pode ser até o melhor em termos técnicos, mas de fato o que leva em consideração alguns é o fenótipo. Aquele antigo dado, né, que a gente via nos jornais e que ainda existe, mas que parece-me ser proibido, que é a ideia do boa aparência. O que é uma boa aparência? Então é o que nós chamamos de racismo estrutural. O racismo, ele se manifesta muitas vezes em elementos que estão na sociedade, que estão no imaginário popular. Eu queria, antes de nós continuarmos, lembrar que isso é, mais uma vez lembro, uma herança escravocrata, da escravidão. Nós temos aí netos de escravos vivos. Dependendo da idade, nós temos possivelmente algum filho de escravo. Possivelmente. Já fazem... Não, neto de escravo, sem forçar a barra. Então tem um fundamento nessa sociedade escravocrata, vamos imaginar, onde o negro era tratado como um objeto, como uma propriedade do seu senhor. Ele era avaliado a partir da condição de trabalho que ele tinha, logo ele valia uma quantia de dinheiro, você comprava escravos. Isso traz para a nossa estrutura e para a nossa sociedade um monte de estereótipos, um monte de ideias, de inconscientes que a partir dessa escravidão deve ser superada e que no Brasil, de fato, a coisa ainda não está nada superada. Então, assim, os negros sempre foram vistos como uma lógica de mercado. Negro é propriedade. Não é de se estranhar, ou melhor, é de se estranhar, né? Que nós possamos ter algumas funções na sociedade que são prioritariamente, entre aspas, né, exercidas por negros, por descendentes de negros, por pardos, e que outras funções sejam exercidas por pessoas da cor branca. Eu sempre brinquei com muita pessoa que anda comigo, qual foi a vez que ele foi atendido por um médico branco, um médico negro, desculpe-me. Pouquíssimas vezes. Há pouco tempo nós vimos aí algumas falas absolutamente desprovidas de senso de humanidade, dizendo, eu não quero entrar no avião que o piloto tenha sido cotista. E está aí na estrutura, está aí esse senso de que existem pessoas, entre aspas, melhores ou piores. Vamos nos lembrar que o atual presidente do Brasil se referiu a um negro dizendo que ele pesava arrobas, que é uma medida de peso de animais. Isso está aí, gente. Isso está aí. Então a gente tem, por exemplo, no linguajar, nas piadinhas, o linguajar da cor do pecado. Por que a cor do pecado é a cor negra ou a mistura com o negro? E aí fica no imaginário de que aquela cor tem algo de maldoso, a gente vai ver isso, e isso traz uma lógica absolutamente social, e essa lógica é imprimida na mente das pessoas, e aí nós, por exemplo, criminalizamos e preconceitualizamos as religiões de matriz africana, ou de matrizes africanas. A africaneidade quase não sai, ela é muito maior do que ser África, né? São várias africanidades, são várias culturas, vários povos. Mas e aí eu me pergunto sempre, por que isso, né? Eu sou pastor batista, mas nós vemos muitas vezes, os demônios sempre são designados com nomes de entidades de culto afro. E aí eu pergunto você por quê? Se os cristãos dizem que a Bíblia é regra de fé, por que eles aceitam esse tipo de nomenclatura se o texto sagrado
não diz nada disso. Existe sim no imaginário e no inconsciente das pessoas a ideia de que o que vem da África é menor, é pior. Por que quando um demônio incorpora, e aí as pessoas dizem, o demônio incorporou, tá? Não estou dizendo aqui que incorporou ou não incorporou. Eu estou falando do que se diz. Por que as pessoas não dizem assim, foi Thor? Thor incorporou, né? Zeus incorporou. A mitologia grega, a mitologia nórdica, outras e outras mitologias. Porque, de fato, o que incorpora faz parte de uma descrição, de uma mitologia, de uma crença africana. Talvez esteja por aí, está, de fato, na essência disso tudo, essa ideia de pecado na cor negra, de maldade na cor negra, de ruindade na cor negra. Cabelo ruim. Um conselho, não existem cabelos ruins, existem cabelos lisos e crespos. O ruim, o contrário de ruim é bom. Por que um é ruim e outro é bom se todos os cabelos foram feitos por Deus? É fruto de uma criação de Deus diversa. Cabelo ruim, não, é cabelo crespo, cabelo ondulado, cabelo liso. São de fato nomenclaturas, mas não, o cabelo dela é ruim, o cabelo dele é bom. Negro de alma branca. Essa é podre. Negro de alma branca. Fulano de tal tem o pé na cozinha. Para não dizer também aquelas do tipo, preto quando não faz merda na entrada faz na saída. Uma aberração. É esse imaginário que faz parte da cultura popular e da cultura brasileira, faz com que nós empreendamos uma imagem mental de culpa sobre a cor negra. Os espaços criminalizados geralmente são espaços de predomínio de negros. Você pode pensar, e outro dia uma blogueira, uma idiota, ignorante, falou que os negros cometem mais crimes, por isso são mais presos. Ora bolas, isso é algo que na academia já foi vencido em séculos passados. Não existem etnias melhores, entre aspas, raças melhores. Ser humano é ser humano, e isso é fruto de um tipo de sociedade, é fruto de um modo de produção, isso é fruto de um modo de viver das pessoas. A África é pobre porque a África foi colonizada assim. Você vê na televisão, por exemplo, eles pintam o Egito com pessoas brancas. Existem indícios de que, por exemplo, Cleópatra, né? Tinha uma origem grega, mas todos os fenótipos de todas as esfinges que nós achamos dos egípcios são negroide. Por que a TV pinta o embranquecimento da África? Será que é para não admitir que um dos maiores impérios que já passou pela face da terra era negro? A Etiópia era, na época de Salomão, uma potência mundial. Por que a África se torna pobre? Tem um texto muito legal, né? Que vai dizer exatamente como a riqueza foi produzida e foi acumulada na mão da Europa. De Léo Haberman. Então a gente tem isso tudo. E isso a gente chama de racismo estrutural. Queria que você pensasse comigo e refletisse comigo. Isso a gente chama de racismo na estrutura. Muitos pensam que são melhores do que os negros. Existem esse tipo de pessoa, mas uma grande parte podem não pensar, mas replicam esse tipo de racismo, está nas leis, e por isso existe a necessidade de cotas, por isso existem necessidades de políticas de afirmação, e existe de uma vez por todas a necessidade de que a gente tire das leis, das conjunturas, algum tipo de estrutura que fortaleça e estabeleça o racismo. Todos nós somos humanos, e eu quero dizer para você, vidas negras importam sim, e quando os negros dizem isso, eles não querem se diferenciar, eles querem sim que sejam reconhecidos como tais, eles querem que nós entendamos que a africaneidade que está na sua ancestralidade não é pecadora, não é maldosa, e que eles não devem ser
tratados com maldade, tratados com diferença simplesmente pela cor da sua pele, pelo fenótipo. Eu queria deixar com você essa pequena reflexão. Muitas coisas ainda poderíamos dizer, mas se você tem algo a dizer, deixa aí, escreva aí, comente, faça a pergunta, talvez a gente converse um pouco mais sobre racismo em outros vídeos, pois eu acho que também já falei demais, já demorei muito nesse vídeo, tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído para que nós possamos vencer os nossos racismos e que nós tenhamos um dia, como dizia Martin Luther King Jr., um negro batista dos Estados Unidos, que um dia eu tenho um sonho que nós não sejamos tratados com diferença por causa da cor da nossa pele. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero que possamos crescer nas nossas conversas e às vezes também nas nossas desconversas. Um abraço, Deus abençoe a todos.